Boa tarde a todos. Cumprimento todos com a paz do Senhor. E eis-me aqui mais um dia para trazer uma palavra direto do trono de Deus para vocês. Como eu disse, eu estou fazendo uma série de vídeos a respeito do Espírito Santo de Deus. E hoje eu quero trazer mais uma palavra para você. Porque esse assunto é inesgotável. O Espírito Santo, ele é lindo, ele é amoroso, ele opera tudo em todos nós. Mas vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu te entrego, Pai, esse período, Senhor, de comunhão com a Tua Palavra, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu peço que o Senhor Espírito Santo de Deus fale conosco, fale comigo, fale através de mim, fale por mim. Senhor Espírito Santo, traz a revelação por trás da palavra, revela-se a nós. Meu amado amigo Espírito Santo de Deus. Nós ansiamos pela Tua presença, nós necessitamos da Tua presença conosco. Eis-nos aqui para Te bendizer, para Te adorar, para Te louvar e para Te glorificar. Em nome de Jesus, amém. A palavra de Deus vem nos dizer em João 16, capítulo 16 de João, a partir do versículo 7. Mas na verdade é melhor para vocês que eu vá, pois se eu for, o encorajador não virá. Se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque o mundo se recusou a crer em mim. Da justiça, porque eu voltarei o Pai e não me verão mais. Do juízo, porque o governante deste mundo já foi condenado. Há tanta coisa que ainda quero lhes dizer, mas vocês não podem suportar. Quando vier o Espírito da verdade, ele os conduzirá a toda a verdade. Não falará por si mesmo, mas dirá o que ouviu e lhe anunciará o que ainda está para acontecer. Ele me glorificará, porque lhes contará tudo o que receber de mim. Tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse, o Espírito lhes contará tudo o que receber de mim. Então, Jesus Cristo aqui, ele vem lhes dizendo qual era a necessidade dele ir, porque se ele não fosse, o Espírito Santo de Deus não viria. E o Espírito Santo de Deus, ele vem nos convencer do pecado, do juízo e da justiça. Do pecado, porque o mundo se recusou a crer em mim, da justiça, porque eu voltarei para o Pai e não me verão mais, do juízo, porque o governante deste mundo já foi condenado. O governante deste mundo é Satanás, porque a palavra de Deus nos diz que este mundo jaz no maligno, este mundo pertence ao maligno. Tanto é que ali no momento da tentação, quando Satanás ofereceu ao mundo, ao Senhor Jesus, ele estava dizendo a verdade, porque este mundo, ele pertence a Satanás. Nós devemos buscar as coisas do céu, as coisas que pertencem a Deus. E o Espírito Santo, ele nos traz isso. Ele nos convence do pecado, do juízo e da justiça. E a palavra de Deus também nos diz que é pelo Espírito Santo de Deus. Não é por força nem por violência, mas pelo Espírito Santo de Deus. Em Lucas, no capítulo 12, no versículo 10, está descrito assim: quem falar contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vocês forem julgados nas sinagogas e diante dos governantes e das autoridades, não se preocupem com o modo como se defenderão nem como o dirão, pois o Espírito Santo naquele momento lhe dará as palavras certas. É igual no vídeo anterior, eu disse a vocês, meus irmãos, que é o Espírito Santo de Deus que nos capacita, é o Espírito Santo de Deus que nos encoraja, é o Espírito Santo de Deus que nos empodera, é o Espírito Santo que coloca nas nossas bocas a palavra que Ele quer que chegue aos ouvidos das outras pessoas. É o Espírito Santo de Deus que opera essas coisas em nós. E o Senhor Jesus vem dizendo aqui: aquele que blasfemar contra mim será perdoado, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo de Deus jamais será perdoado. E não se preocupem quando vocês forem julgados, quando as pessoas apontarem o dedo para vocês, quando as pessoas disserem: essa pessoa é pecadora, está se escondendo atrás da religião, agora fica pregando Cristo e se esquece do pecado que fez lá atrás.
Nós não nos esquecemos dos nossos pecados. Nós pedimos perdão para Deus, mas todo dia nós nos martirizamos e pedimos para Deus, porque o Espírito Santo, ele nos faz lembrar de tudo aquilo que nós fizemos. Mas Deus é perdão, Deus é amor, Deus nos perdoou. Quem é você para estar apontando o dedo? Quem é você para estar julgando? Você é a quarta pessoa da Trindade, você é maior que Deus, você é maior que Jesus, você é maior que o Espírito Santo? Até onde eu saiba, não. O Senhor é justo juiz, é Ele quem nos condena, é Ele quem nos justifica. E o Senhor Jesus vem dizer que toda palavra contra mim será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Muitas vezes as pessoas blasfemam contra nós, dizendo: ah, isso aí não é Espírito Santo, nada, isso aí é demônio, isso aí é coisa e tal, e etc. Que você seja entregue nas mãos do Senhor Jesus e que o Senhor Jesus possa perdoar os seus pecados. Mas como a palavra de Deus vem aqui nos dizer que toda blasfêmia contra o Senhor Jesus é perdoado, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo de Deus não será perdoado. Em Atos, no capítulo 1, no versículo 8, vem nos dizer: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Quando o Espírito Santo de Deus vem sobre nós, nós nos tornamos a testemunha do Senhor Jesus Cristo. Nós começamos a falar do que Jesus fez na nossa vida, nós começamos a dizer como Jesus nos transformou, como nós éramos antes e como nós somos agora. Mas nós contamos os nossos testemunhos não para nos gloriarmos, não por orgulho, mas para que todos vejam a transformação genuína que o Senhor Jesus, através do seu Espírito Santo, fez sobre nossas vidas. Para que todos saibam que nós temos um Deus que perdoa, nós temos um Deus que cura, nós temos um Deus que sara, nós temos um Deus que cuida de nós temos um Deus que nos guarda em todos os momentos das nossas vidas. O Espírito Santo esse é o Senhor Espírito Santo de Deus. Nós daremos testemunhos, nós seremos testemunha do Senhor Jesus por toda parte, até os confins da terra, aonde quer que nós vamos. Se você tem o Espírito Santo dentro de você, você testemunha a respeito do Senhor Jesus, você dá glória a Deus, você testemunha a respeito do Pai, que deu seu Filho ali naquele madeiro, que o entregou pela sua vida e pela minha vida. Nós damos testemunhos. A palavra de Deus nos diz que pela árvore, pelo fruto conhecereis a árvore. Não é possível uma árvore má dar bom fruto, e não é possível uma árvore boa dar mau fruto. Pelo fruto vocês conhecerão, pelo testemunho, pela forma como esta pessoa anda. Em Atos, no capítulo 5, ali vem nos descrevendo, no capítulo 4, vem nos descrevendo como através dos apóstolos a obra de Deus foi se espalhando, e haviam pessoas que elas vendiam tudo que tinham e davam como doação aos apóstolos, e aquela doação deles era dividida entre todos que precisavam de forma igual, era distribuído entre os órfãos, as viúvas, os estrangeiros, ali nas igrejas que necessitavam. As pessoas faziam isso de bom coração, de bom agrado. Se entregavam os seus bens, faziam suas doações, sem que nada lhes fosse pedido, só pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo os impelia, o Espírito Santo os conduzia a dar ofertas, a vender seus bens, vender terrenos, vender casas. E no capítulo 5 vem nos falando de Ananias e Safira. Havia, porém, um homem chamado Ananias que, com sua esposa Safira, vendeu uma propriedade. Levou apenas parte do dinheiro aos apóstolos, mas, com a aprovação da esposa, afirmou que aquele era o valor total e ficou com o resto. Então Pedro disse: Ananias, por que você deixou Satanás encher seu coração? Você mentiu para o Espírito Santo quando guardou parte do dinheiro para si. A propriedade era sua para vender ou não, como quisesse. E depois de vendê-lo, o dinheiro também era seu para entregar ou não. Como pôde fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para nós, mas você mentiu para Deus.
Assim que Ananias ouviu estas coisas, caiu no chão e morreu. Não pense que você pode mentir para o Espírito Santo. Não pense que você pode mentir para Deus. Às vezes, você pode ter um bom testemunho na rua, mas dentro de casa, a esposa é rixosa, o marido bate na esposa, briga com os filhos, é uma confusão, é um desentendimento. Mas o Espírito Santo de Deus, Deus vê tudo, Deus ouve tudo. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. Como disse Jesus, é o encorajador. É o Espírito de poder, Deus sabe tudo e o Espírito Santo sabe de tudo e opera tudo em nós. Então aqui Ananias vem mentindo. Ele, de comum acordo com a sua esposa Safira, vendeu a propriedade. Eles tinham a opção de vender a propriedade e ficar com dinheiro. Mas a partir do momento que eles venderam a propriedade e mentiram que tinham vendido por um valor diferente, mentiram ao Espírito Santo, mentiram a Deus. Não se engane, Deus não se deixa escarnecer, Deus não se deixa zombar. Tudo aquilo que o homem plantar, isso ele colherá. A sua colheita é opcional, o seu plantio é opcional, mas a sua colheita é obrigatória. Assim que Ananias ouviu estas palavras, caiu no chão e morreu. Um grande temor se apoderou de todos os que souberam o que havia acontecido. Então alguns jovens se levantaram, envolveram o corpo dele num lençol e o levaram para fora e depois o sepultaram. Cerca de 3 horas depois, sua esposa entrou sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: foi esse o valor que você e seu marido receberam pelo terreno? Ela respondeu: sim, foi esse valor. Então Pedro disse: como vocês puderam conspirar para pôr à prova o Espírito do Senhor? Veja, os jovens que sepultaram seu marido estão logo ali perto da porta e também levarão você. No mesmo instante ela caiu no chão e morreu. Quando os jovens entraram e viram que ela estava morta, levaram seu corpo para fora e sepultaram ao lado do marido. Um grande temor se apoderou de toda a igreja e de todos que souberam do acontecimento. Não minta para o Espírito Santo. Não pense que você engana o Senhor Jesus. Não pense que você pode fazer as coisas e achar que o Espírito Santo não está vendo e dizer não tem nada a ver. Não tem nada a ver, todo mundo faz. Você não é todo mundo, como dizia sua mãe, como dizia minha mãe. Você não é todo mundo. Você é filho de Deus, remido e lavado pelo sangue de Jesus. O Espírito Santo de Deus habita em você. Proceda como tal. Proceda como filho de Deus, proceda como o Espírito Santo habitando em você. Nós somos falhos, pecadores, nós pecamos a todo momento. Mas nós devemos pedir perdão pelos nossos pecados. Agora, você mentir, você ser induzido por Satanás e colocar o Espírito Santo de Deus à prova, achando que o Espírito Santo de Deus vai tolerar mentiras. O Espírito Santo de Deus é o Espírito da verdade. Ele sabe, ele nos conduz, ele sabe de tudo, ele está em todo lugar. Não se engane, não se engane. Toda palavra contra o Filho do Homem será perdoada, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. E blasfemar não é só xingar, blasfemar é mentir, blasfemar é esconder, blasfemar é nada a ver. Esse nada a ver é o diabo, é Satanás que coloca na sua cabeça, que coloca na sua mente. Deus conhece o nosso oculto, profundo e o escondido. Ele sonda os nossos corações e as nossas mentes. Ele conhece o presente, o passado e o futuro. Não se engane, Deus não se deixa escarnecer. Não coloquem o Espírito Santo de Deus com o qual você foi selado à prova. Não deixe que Satanás entre em sua vida. Não deixe que Satanás te use para manipular, para pôr à prova o Senhor Jesus, para pôr à prova Deus. De Deus não se zomba, de Deus não se zomba. Coloque isso em sua mente, meu irmão, creia.
Deus é amor, mas Deus é justiça. E o Espírito Santo de Deus, o Senhor Jesus vem nos dizer que aquele que todo pecado contra o Pai será perdoado, todo pecado contra o Senhor Jesus será perdoado, mas o pecado contra o Senhor Espírito Santo de Deus não será perdoado. Não coloque o Espírito Santo à prova. Não lance falsas profecias no nome de Deus, no nome do Espírito Santo. Se você não sabe o que falar, fique de boca fechada. Creia que o Espírito Santo está com você, tenha temor, tenha tremor. A palavra de Deus nos diz que o princípio da sabedoria, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Que para nós sermos sábios, nós temos que temer a Deus. Não é porque você não vive num mundo em que todo momento há milagre, que acontecem prodígios como esse, que Deus vai se deixar escarnecer. Está vindo um avivamento sobre a terra, o último avivamento, que você possa fazer parte desse avivamento, que você possa entregar o seu coração realmente a Deus, que você possa procurar com zelo os melhores dons, que você possa pedir o batismo com fogo, o batismo do Espírito Santo de Deus, pedir para o Senhor Espírito Santo te capacitar, te ungir, ercantri colorou frantri cantrica, oruxantru frecandrega. Não deixa, Deus não se deixa escarnecer. Tenha isso em mente. Deus não se deixa escarnecer, de Deus não se zomba. Ide, proclamai o evangelho a toda criatura na terra. Você pode falar, eu não sei falar, eu não sou eloquente, eu também não sou. É o Espírito Santo que está falando através de mim. É o Espírito Santo que está me usando. Eu sou pequena, falha, pecadora, impura. Mas é o Espírito Santo de Deus. Quando eu dou lugar ao Espírito Santo, Ele nos transforma, Ele nos muda. Creia nisso, meu irmão, e entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus e peça para que o Espírito Santo venha fazer morada dentro de você. O Espírito Santo que está ao seu lado, ele virá morar dentro de você. Ele te dará força para resistir a este pecado. Ele te dará força para resistir a este mal. Peça em nome de Jesus. Fiquem a todos com a paz do Senhor, em nome de Jesus. Amém.